Muito bem, pessoal. Estamos ao vivo para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast. O seu sua pílula antidepressiva semanal. O seu remédio para começar bem a segunda-feira, para não se jogar do 14º andar, para você ficar aqui de boa e conversar aqui com a gente, um papo bacana, tranquilo. Espero que essa semana o papo seja tranquilo e para a gente falar sobre assuntos que te elevam espiritualmente. Para você não ficar nessa vibe de YouTube, sabe? De ficar falando de ficar falando de governo o tempo inteiro. Seja criticando do lado de lá ou babando ovo do lado de cá. A gente quer falar sobre assuntos que realmente importam para a sua vida. E por isso hoje eu estou chamando aqui o meu querido amigo Alex Sugamosto. Boa noite, Alex. Como é que você está? Boa noite. Tudo bem? Satisfação aí estar participando com vocês desse podcast, conversar um pouco sobre temas divertidos, profundos, importantes também. Agradeço imensamente o convite. A gente agradece. O pessoal comenta lá no grupo que eu tenho aqui, que o Irmãos Caverna é o Jô Soares da direita brasileira. E é verdade. O apresentador é gordo, os convidados são ótimos, quase a mesma coisa. A gente só não está na Globo. Ainda, né? Ainda, claro, com certeza. Mas existem uns passos. Antes de entrar na Globo, a gente quer ter uma rádio. Entendeu? A gente desbanca o pânico e aí a gente vai para a Globo depois. E como sempre, os outros irmãos estão atrasados, né? Fazer o quê? Mas a gente vai começar mesmo assim. Alex, para quem não te conhece, por quê? Porque apesar de você já é um cara que já é das antigas, vamos dizer assim, né? Você Sim. É do tempo de redes sociais que nem se fala mais hoje em dia. Sim. Mas tem muita gente que é nova, que está aqui, tipo assim, não conhece essa galera mais das antigas, então se apresenta para o pessoal aí. Beleza. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou natural de Curitiba, Paraná. Tenho 36 anos, atualmente moro em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Eu, como você citou aí, tô na pista aí, escrevendo na internet já tem muito tempo, mas eu acho que eu já sou, de certo modo, de uma velha guarda, assim, né? Um pessoal, uma equipe ali de pessoas que se reuniu há muitos anos, alguns ainda têm contato, outros já criaram aquele tipo de inimizade, né? Que o cara te bloqueia, nunca mais quer saber de você, fala mal, aquela coisa toda, né? Tá ligado? Mas e é um pessoal, quando eu comecei a frequentar, né, Orkut, depois teve uma época bem forte ali dessa turma no Formspring, né, que é um site que no Brasil ficou conhecido como um site de perguntas e respostas de adolescentes, mas a gente tinha lá uma panelinha, né, que escritores, jornalistas, críticos culturais, curiosos, palpiteiros de toda a ordem, né? Que estavam lá sempre conversando, né? Uma boa parte da turma dos Wunderblogs, por exemplo, que eu conheço, inclusive alguns, são meus amigos pessoais que eu conheço, assim, de ir na casa, de sair junto várias vezes e tudo, que foram, né, os pioneiros aí nos blogs, assim, muito genericamente de direita, conservadores no Brasil. Acho que vocês até conhecem o Alexandre Soares Silva, outros aí, né? O Alexandre, inclusive, vai estar na próxima. Não sei se é semana que vem ou na próxima, mas ele está para próxima chegar aqui com a gente também. Pois é, então, o César Miranda, o Felipe Ortiz, outros tantos aí, né? E tinha mais uma turma também, o próprio Marcos Monteiro era dessa época, né? Eu o conheço dessa época, 2010, então nós estamos falando de 12 anos praticamente aí de convivência virtual, né? E aí depois essa turma naturalmente foi sendo substituída, alguns, né, foram sendo substituídos por outros, e aí hoje já tem uma nova geração de palpiteiros que são influentes e tal, mas a gente com certeza, né, chegou ali a ter um micro sucesso que a internet normalmente proporciona, né? Aquela coisa assim, você vira uma subcelebridade dentro de uma bolha específica. Pode crer. Então, e eu hoje, atualmente, eu me formei em filosofia, fiz um mestrado em ciência da religião, estudei no mestrado, eu fiz uma dissertação que
pretendo publicar em breve em formato de livro, que é sobre o poeta Gerardo Melo Mourão. Oi, legal. E agora estou fazendo um doutorado, estou no 2º ano do doutorado. A minha tese é a respeito do papel religioso, político do sebastianismo no Brasil. Cara, sensacional, sensacional. Agora, desculpa a pergunta, desculpa a minha ignorância, mas... desculpa mesmo, tá? Claro. O que o general tem a ver com ciência da religião? Quem? General quem? Não, o Gerardo. Rapaz, eu ouvi general no Melo Mourão. Desculpa de novo. O Hamilton Mourão. Não, o Gerardo Melo Mourão. Deixa eu ver, o que o Gerardo Melo Mourão tem a ver? Pois é, o Gerardo Melo Mourão é um poeta que algumas pessoas conhecem, inclusive porque em algum momento aí dessas listas que circulavam do COF ou do Trotspeak, não lembro, parece que o Olavo cita o Gerardo de passagem, dizendo que era um grande poeta. Não sei as palavras exatas, depois se alguém souber, mas disse que era um poeta era um esquisitão, mas muito culto, assim, alguma coisa nesse sentido. O Gerardo Melo Mourão, poeta cearense, e ele escreveu um livro, é uma trilogia, na verdade, de poemas que se chama Os Peãs, né? Oipaianes, que os Peãs eram hinos devocionais a Apolo. Então eu fiz uma análise de como que o Gerardo Melo Mourão trata a figura de Apolo e de que modo ele interliga isso com outras tradições religiosas, né? Até mesmo com a figura do próprio de Jesus Cristo, né? Porque ele era um poeta declaradamente católico, apostólico, romano, assim, bem... Inclusive, ele escreveu um livro sobre o São Gerardo Magela, né? Que é o santo que dá nome a ele, né? Sim. Tem um livro dele sobre isso que é muito bom. Então, tudo que ele escreveu é muito interessante. Ele era um sujeito de opiniões bem fora dessas opiniões que a gente vê, né? Que a maioria dos poetas no Brasil, eles têm uma opinião meio parecida sobre tudo, assim, né? Principalmente os mais conhecidos. Então, geralmente, eles não têm nada muito interessante a dizer fora da sua própria poesia. O Gerardo é um cara que ele tem muita coisa a dizer a respeito da cultura brasileira. Ele conhecia muito, ele estudou, ele era seminarista, estudou para ser padre. A história dele é bem interessante, estudou para ser padre e tal. Aí um dia ele desistiu, mas estudou grego, latim, com aquela formação, né, do seminarista. E o livro dele sobre o Gerardo Magela é O Bêbado de Deus? Isso, O Bêbado de Deus, exato. É uma capa azul, né? Tô vendo aqui, muito bom. Isso, O Bêbado de Deus. Em algum lugar. Mas pode falar. Não. Esse livro é bom, é bem interessante, assim. E o Gerardo, ele saiu lá do seminário e tal, e ele conta que na época de carnaval, né? Então ele fala do carnaval no Rio de Janeiro, aquela coisa toda. E aí ele conheceu o Tristão de Ataíde, que na época que era daquela vertente bem conservadora da igreja, na época, católica, e era integrante da Ação Integralista, né? Ele se juntou à Ação Integralista um tempo, foi preso no Estado Novo, na época do Vargas, mas depois foi preso também, né, em 64 pelos generais. É uma biografia bem dele, assim, de vida bem diferente. Então, esse livro, por exemplo, que fala de Apolo, né, que foi o livro que eu estudei, boa parte do livro ele escreveu dormindo no templo de Apolo, né? Caraca! Ele ficou um tempo lá dormindo sozinho e escrevendo, né? Então, isso é uma figura fascinante da cultura brasileira e, como quase toda figura fascinante da cultura brasileira, é quase um completo desconhecido. O apresentador até confunde com o general Melo Mourão. Talvez seja da família, porque da família, assim, é um grande tronco, ele mesmo fala, né? O primeiro livro dele, dessa trilogia, é O País dos Mourões. Então ele fala que os Melos, os Mourões são um grande tronco, né, do Ceará, de famílias que eram nobres, né? Nobres, assim, no sentido da nobreza brasileira, o tempo que existiu a nobreza, famílias tradicionalíssimas, com troncos que se espalhavam ali. Ele é de Poeiras, né, que é uma região de serra, mas aqueles troncos familiares, os Melos e Mourões,
se espalhavam e outras famílias aí tinham desavenças, né? Isso é uma coisa que as pessoas que, por exemplo, nasceram aí, sei lá, dos anos 1990 para cá, ou que vivem, só conhecem a cultura, vamos dizer assim, cultura letrada do Sudeste, às vezes não sabem, né, que existe toda também uma tradição política, cultural muito forte assim nos fundos, né, dos sertões brasileiros. Sim. Muito bom. Tô tentando baixar aqui o livro dele, depois eu baixo. Tá. Esse que você falou dos peãs. Os peãs, pois é. Alguém fez a gentileza de digitalizar, uma boa digitalização, inclusive, todos os livros dele, sabe? Bom, muito bom. Eu achei naquele site Scribd, né? Tem um drive do Google Drive em algum lugar aí que tem os textos digitalizados, se você caçar aí depois. Bom. Vou perguntar lá na panelinha, vou ver se tem. Beleza. Mas é isso aí. Cara, muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. E o doutorado vai ser sobre o sebastianismo, né? Isso, é isso. Bom, muito bom. O sebastianismo é que tem um cara aqui no chat falando, né? Não sabe o que é. Que não sabe o que é que explique. Sim, claro. O que acontece? Vou tentar explicar de uma forma resumida, que a história é muito longa, né? Mas Portugal foi um dos primeiros, para alguns estudiosos, o primeiro Estado nacional que existiu, né? Foi o primeiro país a se entender como uma unidade nacional e assim por diante. E Portugal, sempre, a sua coroa, né, sempre foi uma coroa dinástica que era da chamada dinastia da Casa, né, de Avis. A Avis era uma ordem militar e religiosa, e então, quando alguém assumia a coroa, ele era também, ao mesmo tempo, consagrado como grão-mestre da ordem de Avis. Então, era o rei, né, e grão-mestre de uma ordem religiosa e militar. Quer dizer, havia uma ligação completa, né, entre o poder político, o poder militar e o poder religioso. Né? Isso, claro, nós estamos falando principalmente na época, no contexto das cruzadas, evidentemente, né? Quer dizer, isso, a igreja tinha um interesse, né, de que os reinados com exércitos, com tropas, tivessem poder também para poder agir, inclusive, e os portugueses sempre tiveram, na sua mentalidade, a ideia de que eles eram os representantes universais da igreja, né? Que eles tinham que levar o cristianismo para o mundo todo. Inclusive, boa parte das pessoas não sabem isso, né? Porque na escola os caras, é uma conversa fiada de descobrimento e tal. Assim, né? Foram lá pegar especiarias. Especiarias, é dinheiro, é sempre o dinheiro, né? Porque daí a pessoa que só pensa em dinheiro, para ela, toda a história é dinheiro, porque ela só pensa naquilo. O horizonte mental da pessoa que só pensa em dinheiro é dinheiro, né? Sim. Então, as pessoas muitas vezes não é que não existisse um aspecto comercial evidente, mas o aspecto comercial ele era tangenciado, né? Muitas vezes ele ficava até em segundo plano em relação ao aspecto propriamente religioso, espiritual ali. Então, quando os portugueses foram, porque eles queriam aí a região chamada Calicut, né? Que era ali na área na ponta da Índia, ali no Ceilão, aquela região toda. Então, ali, eles fizeram uma navegação perigosíssima, né? Costeando o continente africano, e depois atravessaram lá, né? A ponta lá, os estreitos, e depois foram lá em Calicut para converter os caras mesmo, e para instaurar um reinado católico, ampliar o império, expandir, dilatar a fé, né? Como diz os Camões, dilatar a fé. Isso. Então, a dilatação da fé era um fator importantíssimo, certo? Isso nós podemos ver, inclusive, porque as caravelas, né, tem a Cruz de Malta, que é o símbolo da Ordem de Cristo, né? Que era uma ordem religiosa militar também, certo? Bom, só que essa dinastia de Avis, então, foram se sucedendo, né, os monarcas da dinastia, até que em um determinado momento
houve uma crise dinástica e o último representante dessa dinastia era o rei Dom Sebastião. Né? Uhum. E ele é um rei que teve uma vida bem diferente, assim, ele tinha alguns atributos que eram assim, era muito forte, cara, um caçador, e ele sempre teve o ímpeto de vencer os mouros, né? Isso é uma coisa que ele tinha colocado como meta, né, de vida, vencer os mouros, né? E então ele começou a organizar uma expedição ao longo da vida para uma batalha contra os mouros na região ali, que na batalha foi conhecida como Alcácer Quibir, né? Que foi acontecer em 1578. Só que ele, nessa batalha, né, ele morreu. Sim. O que acontece, entretanto? Os portugueses, o corpo dele não foi encontrado. Uhum. Havia relatos de que ele morrera, mas o corpo não foi encontrado, certo? Bom, aí começaram os boatos de que ele não havia morrido, de que ele ia se revelar em algum momento, tal. E ele ficou, então, conhecido, né, como o rei encoberto. Ele é conhecido como Dom Sebastião, o encoberto, porque ele está encoberto e em algum momento ele vai se, né, desencobrir, se desencantar e vai estabelecer o seu reinado. Só que isso tinha um significado primeiramente político, mas depois foram agregadas algumas ideias proféticas a isso. Quer dizer, porque existiam profecias que diziam que um rei ia ressurgir para, né, restabelecer o reino português, o domínio dos portugueses, etc. E tal. E, no caso do Dom Sebastião, ele ficou, então, portanto, sendo como aquele rei aguardado, e é muito engraçado, tem uma parte da história muito engraçada, que é a seguinte: durante um tempo surgiram 4 ou 5 falsos Dom Sebastiões. Tinha um pasteleiro, o pasteleiro, não sei aonde, o cara dizia, eu sou Dom Sebastião, daí o pessoal investigava, ver se era, não era, aí enforcava o cara, né? Aí surgiu um cara em Veneza que dizia que era, está bem, bem curioso. Mas além da... Então, agora, isso, claro que esse tema se conecta com a ideia do próprio messianismo, né, do Messias, da vinda e tal, da espera, mas também tem um problema político, né, que é o seguinte: quando ele morreu, a dinastia de Avis, então, foi eliminada, não tinha mais ninguém para fazer a sucessão do trono, e aí os caras, a dinastia filipina, né, do rei Filipe, da Casa de Castela, que era a Espanha, a dinastia filipina absorveu o reino de Portugal. Quer dizer, eles virou uma coisa só, né? E os portugueses temiam muito, porque os espanhóis estavam tentando fazer isso há muitos anos, séculos quase. Sim. E então, nesse período houve a chamada, alguns chamam de a união das duas coroas, mas boa parte dos historiadores portugueses não interpretam como união, interpretam como um período em que a Espanha dominou Portugal, né? Foi do período dos anos de 1580 a 1640, e claro, nesse período o Brasil, que era colônia portuguesa, ficou sendo também colônia espanhola, né? Uhum. E depois houve uma guerra, assim por diante, e aí os portugueses conseguiram finalmente restabelecer ali, se não me falha a memória, que são muitos Dom Joões, mas se não me falha a memória, quem assumiu o trono foi Dom João IV, né? Uhum. E Dom João IV já pertencia à Casa de Bragança, né? Ele já era da dinastia Bragantina, dinastia de Bragança, que depois também é a mesma casa dinástica de Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Né? Quer dizer, é a casa dinástica que foi também, teve o império no Brasil, né? Perfeito. Então, é isso aí. Mas, cara, muito interessante mesmo isso aí, e para esse tema de coisa. E você falou que vai sair como livro a sua tese sobre o Gerardo, né? Gerardo Melo Mourão. A dissertação, Muito bom, muito bom. Mas, e você sabe
Sim, já tem alguma previsão? Já está conversando com alguma editora, coisa assim? Estou conversando, mas é que o problema é o seguinte, né? Que livro acadêmico. Livro no Brasil já não vende, já não vende muito, né, cara? É verdade. Aí livro acadêmico, daí já vende menos ainda. E aí livro acadêmico são um poeta que ninguém sabe quem é e tal. Então, assim, às vezes não tem interesse nenhum nisso aí, né? Quer dizer, porque é um troço comercialmente mais desinteressante possível, né? Mas já tá meio formatado. Provavelmente eu vou ter que eu mesmo, né, custear uma parte da impressão e tal, faz parte. Eu já corri atrás de ver a questão de publicação de livros, sempre tem essa questão. Eles sempre fazem meio que dividindo os custos, vamos dizer assim, né? Sim. Hoje em dia é bem comum, né? Porque as editoras sabem que o retorno financeiro é muito pequeno, né? Sim. A não ser que você já chegue lá sendo um fulano de tal que vende pra caramba, e pronto, né? Mas, até lá. Mas no Brasil, pouca gente, né? Você vê. Pouca gente. Desse pessoal, por exemplo, que a gente fala nova direita, né? Vendedor de livro mesmo são poucos, né? O pessoal publica muito livro, mas quem vende mesmo livro ali é pouca gente, né? Assim, É verdade. No nível do Olavo, por exemplo, ninguém vende. Não é. Ele ainda está fora da curva, não tem alguém que chega lá, não. Exato. Mas, enfim, puxando um pouco o assunto para essa questão aqui da espiritualidade do homem moderno. Uhum. Eu acho que não é surpresa para ninguém. A gente sabe que a gente vive numa época onde praticamente ninguém tem religião, ninguém pratica religião de verdade, né? Assim, verdadeiramente. Sim. Talvez dá para dizer que sempre foi raro, nem sempre foi uma coisa de uma minoria, mas eu acho que hoje está uma minoria cada vez menor, vamos dizer assim, mas sendo, né, usando um pleonasmo aí. Mas como você vê essa questão assim? De como que hoje em dia as pessoas encaram a questão da espiritualidade? Claro, a gente está falando assim. Não, vou deixar você falar. Porque tem aquela questão também da espiritualidade New Age, né? Que não é uma espiritualidade muito sólida, vamos dizer assim. Então, mas veja só. Esse problema é bem complicado, né? Assim, porque os cientistas da religião, mesmo as pessoas que estudam religião academicamente, tal como eu, né, têm se debruçado sobre esse problema das religiões nova era, das espiritualidades sem Deus, né, que existe, por incrível que pareça, das espiritualidades sem religião e assim por diante. Então, quer dizer, o tema é bastante complexo, por quê? Porque, de certo modo, o século XX, principalmente depois da Segunda Guerra, ele bagunçou um pouco assim as nossas noções de categoria dentro de religião, né? De ortodoxia, de até mesmo assim. Tem uma autora, a Carol Cusack, né? Que ela é australiana, se não me engano. Ela tem um livro que eu gosto muito que se chama Invented Religions, né? Que ela fala sobre as religiões inventadas. E aí já é uma questão muito problemática, porque ela fala, bom, o conceito de religião inventada, ele é muito difícil, é um conceito muito difícil, por quê? Porque, via de regra, toda religião é de alguma maneira inventada, né? Ela é alguém que tem lá o fundador daquela religião que, né? Então começaram a aparecer coisas assim muito exóticas do campo da religião, da espiritualidade, cruzamentos entre linhas espirituais, formas sincréticas, né? Muitas derivações. E hoje a gente está num período cultural em que há muita customização da realidade, né? Sim, quer dizer, então, por exemplo, hoje o cara, você entra na internet, a tua playlist do Spotify é um algoritmo pensado para você, o YouTube te dá as recomendações baseadas, né, nos likes que você já deu e naquilo que presumes que você gosta ou que, né? E então as pessoas, de certa forma, estão acostumadas a viver nessa espécie de bolha de ressonância
em que a realidade ela é, em alguma medida, né, em alguma medida, customizada. Então, também estão surgindo espiritualidades e formas de encarar a religião que são customizadas. Eu acho que isso é uma novidade histórica, né? Isso é uma novidade histórica, porque durante muito tempo você tinha a religião organizada e você tinha seitas de todas as espécies e todos os tipos de, né, heresias e coisas malucas que você possa imaginar. Isso sempre existiu. Isso sempre existiu, né? Quer dizer, até os próprios, né, o cara, pô, o cara, uns que só moram no deserto e só come gafanhoto, coisas assim que são estranhas, né? As coisas que são estranhas, práticas estranhas. E estão falando das religiões, das espiritualidades semitas, né? Se você for para outras regiões ainda, tem coisas ainda muito mais estranhas. Então, isso sempre existiu. Agora, o que me parece novo na espiritualidade, isso é uma teoria que eu tenho pensado aí há algum tempo, é essa customização, né? Quer dizer, hoje você pode perfeitamente escolher, então, por exemplo, você vai num retiro X de xamanismo, depois você tem um altar para Ganesha, daí depois você reza uma Ave Maria, etc. Tal. É verdade. É isso aí mesmo. É como as pessoas fazem, né? Então, isso me. E aí, eu como estudioso, né, da ciência da religião, eu não posso, eu não sou uma autoridade espiritual, então eu não posso ter nenhum julgamento moral sobre isso. Né? É diferente de um padre. O padre pode achar o que ele quiser sobre isso, vai dizer, pô, isso aí não tem nada a ver e tal. É uma coisa que eu acho muito engraçada na internet, né? Pessoas que não têm nenhum tipo de cargo, né, eclesiástico, as pessoas pontificam sobre situações eclesiásticas como se elas fossem. Como se a opinião dela fosse a opinião, sei lá, do bispo, do diácono, né? Quer dizer, meio. Fica uma coisa até um pouco ridícula, assim, no meu ponto de vista, né? Porque eu dizer, não, porque isso aí é degeneração, não sei, pode ser que seja, tem que ver, né? Tem que ver do que se está falando, como, quem é que fez. Degeneração com base em que também, né? Sim, com base em que o que era antes, né? Que não era degenerado, que deu nisso, quer dizer, tem uma série de coisas que daí já começam a desaguar em outros problemas bem mais complexos, né? Então tem isso também, que é uma característica do mundo moderno, especificamente, né? Que o mundo moderno ele é um labirinto de complexidade, né? Complexidade assim, epistemológica, semântica, né? Tem muitas linguagens, muitas formas de ver. Você está aqui, por exemplo, você baixa ali um livro sobre, sei lá, etnografia de como uma religião lá na África se organiza seus altares. Pô, o cara que vivia, sei lá, na Idade Média, lá na região da França, o cara nunca ia nem ter acesso a isso. Né? Com certeza. Então para ele, era como se aquilo não existisse. Agora, para a gente, meio que tudo isso, de certa forma, existe. Né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente não pode ignorar, o nosso sistema, vamos dizer assim, cognitivo, anímico, ele precisa dar um jeito de processar tudo isso, né? Sim, e às vezes a saída dos caras é simplesmente, pô, isso aqui é armadura, né? Aquelas coisas que a gente sabe que são bem... Assim, né? Reconquistar a Terra Santa, né? Uns troços. Certo. Que também é uma tendência que eu vejo, assim, tipo, não sei se você concorda, mas eu vejo uma tendência sempre de, como você falou, como hoje está tudo muito à mão, você consegue, você consegue baixar um PDF, saber como que funciona, né, a religião do cara lá nos rincões mais afastados da África. Por conta disso, o cara, acho que dá a impressão para a pessoa o seguinte: poxa, se eu já sei como funciona, e eu sei que pouca gente sabe isso aqui, né? Eu posso tentar incluir isso aqui, dar uma misturada e fazer uma coisa nova, entendeu? Como você falou, acho que muito como você falou, tipo assim, como a impressão geral que se tem aqui, não inventaram isso aqui que é a religião tradicional, eu vou inventar uma outra que vai ser tradicional daqui a um tempo, sei lá, ou não, mas enfim. Sim. O cara sente a liberdade de customizar, como você falou, de customizar. Acho que esse é o ponto mesmo, né? Sim. Como o mundo todo dele está customizado, ele não sente nenhuma limitação para customizar a religião dele também. Então eu vou... Né, assim, já que hoje em dia tudo que eu
tudo que eu estou, tudo com o que eu estou lidando é preparado para mim, tem a minha cara, por que a religião também não pode ter minha cara? Né? Uma coisa mais ou menos, né? Sim, sim. Justamente. E tem um aspecto também que é muito particular da modernidade, que é o fato de que a religião adquire um aspecto muito fortemente cultural, né? René Guénon tem um texto que está naquela coletânea dos símbolos da ciência sagrada, que diz uma coisa que eu acho bem interessante, quando eu era jovem, né, comecei a ler o Guénon, assim, com uns 13, 12 anos, me chamou muita atenção esse texto, né? Quando eu comecei a estudar a história de religião comparada e tudo, ele diz o seguinte, bom, porque o Guénon, porque daí é o seguinte, o Guénon, né, pro Guénon, já que tem tantas complexidades, já que é assim, já que tem tanta coisa, vamos fazer o seguinte, vamos pegar tudo isso aqui e jogar fora, porque como só as minúcias da coisa podem eventualmente se salvar, né? Ele fala a expressão dele é assim: a sociedade, o mundo moderno, a civilização moderna é a primeira civilização da história que foi construída sobre os escombros de tudo aquilo que as outras civilizações rejeitaram, né? Quer dizer assim, tudo que ninguém nunca quis, né? Todos os tipos de dogmas, né? E exotismos, fetiches, tudo que aquilo que era tabu, né? Que o mundo... Caraca, verdade. Tudo lixo, o pessoal rejeitou, o pessoal agora se fundou nisso, né? Isso, eles pegam aquilo ali e fundem numa coisa que é para ele, né, a civilização moderna. Mas ele diz uma coisa interessante nesse símbolo da ciência sagrada. Ele fala o seguinte: hoje, as religiões tem um outro aspecto também sobre isso, que eu falei, da customização, que é que as religiões, elas também apelam, de certa forma, né? Apelam no sentido de que elas estão muito focadas ou dão muita atenção aos centros emocionais, quer dizer, aos aspectos emotivos da religião, né? E o Guénon fala que é o seguinte: então hoje, a maioria das pessoas que seguem uma religião, elas não suportam nem uma hora, né, de doutrina, de rito, de doutrina, né? A parte doutrinária para elas é dispensável. Né? Quer dizer, elas querem o arcabouço cultural, emocional, né? Mas não querem o aspecto ritualístico, né? Quer dizer, o aspecto doutrinário ali que já... cria o arcabouço que eles querem, né? Isso que é o lance. Né? Exato, o cara pega justamente, né, a parte que interessa a ele, né? A parte que interessa a ele pessoalmente, e o restante, porque daí a gente sabe, tanto das religiões quanto ordens esotéricas, de todas as formas, você precisa ter uma série de... tem restrições, né? Tem questões disciplinares, tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que você não pode falar, tem coisas que você, né, ou às vezes ou não pode ou não deve, né? Ou é de bom tom não fazer, não falar. Enfim, aí você entra numa série de coisas que para as pessoas criadas, né, no mundo liberal, elas interpretam isso como uma afronta à sua liberdade pessoal, que para as pessoas hoje, é a coisa mais terrível que pode existir, né? Alguém cercear a sua liberdade pessoal, né? Então as religiões também não podem, né? As religiões também não podem. Então, é um embate que, evidentemente, já chegou também nas autoridades, né, eclesiásticas e tudo. Na própria Igreja Católica, eu tenho uns colegas que estudam a fundo, né? Eu já assisti várias palestras e cursos sobre isso, sobre a questão do Concílio Vaticano, né? Do Segundo Concílio Vaticano. Sim. É uma questão altamente problemática, né? É uma questão altamente problemática do ponto de vista doutrinário, porque para alguns, só você citar o Segundo Concílio do Vaticano você já é automaticamente banido não só da igreja, mas deve ser banido do círculo da raça humana, né? É fogo, rapaz. Mas, primeiramente, boa noite aí, o Tiago e o Montecar que chegaram. Vocês deram boa noite para contar? Alô? Opa, boa noite, perdão.
Boa noite, cara. Tudo bem? Boa noite, Joia. Te amo, Mordecai. A gente tinha certeza que tu era japa, cara. Japa é que o japa é o Sugamoto, né? Ah, é verdade. O meu sobrenome é bebe vinho mesmo, né? Moço é vinho, né? Então o meu sobrenome é bebe vinho. Ai. Mas assim, o Sugamoto é sobrenome mesmo ou é apelido? Não é sobrenome mesmo. Família italiana, tudo. Bateu na trave, então, do japonês. É mesmo. Tem certeza que a mão de ninguém escorregou, não? Fez um S? Não. Família, se você, inclusive os Sugamos que tem no Brasil, são todos eles são meus parentes, todos. É mesmo? É uma família só, né? Uma família só. Eu vou te falar, sabia que o nosso também, mas só que a gente não conhece ninguém. Tipo, mas Não, é o que ele estava falando. Você tem grandes troncos familiares, né? Melo, Mourão e outros aí. O nosso também é. Só não vou falar aqui porque eu quero escapar do Moraes. Não, mas... o outro não. Pô. O outro é uma família menor. O último? É. Ah, sim. Não, com certeza. Mas enfim, vamos voltar aqui, senão o convidado vai ficar boiando aqui. Sem a gente vai acabar soltando. Puf. Puf. Aí já sabe o primeiro, já sabe o último, acabou. Já era. Já tem gente que te conhece aí. É, com certeza. Amanhã tá a PF aqui. Mas enfim, ficou. Alexandre. Oi. Agora, mas você falou que o pessoal que estuda ciência comparada, ciência da religião e tudo mais, eles se debruçam sobre isso. Mas dá para ter algum objeto de estudo que é um negócio tão louco, tão derivado, tipo assim, eu não, como eu te falei, não tenho experiência nenhuma, só de curioso. Uhum. Mas, por exemplo, se você pega para estudar o protestantismo, que é uma parada já consolidada há muito tempo, você tem tantas variantes que realmente você consegue... É difícil você estabelecer muita coisa. E você tem poucos elementos comuns entre todas as igrejas que existem. Sim. Esse pessoal New Age, então, quase impossível, né? Daí o pessoal faz um recorte, né? Um recorte mínimo. Então, por exemplo, ninguém vai escrever, porque não tem como, sei lá, uma história do protestantismo no Brasil, por exemplo. Ninguém tem nem tempo, nem a erudição, nem o recurso suficiente para fazer uma coisa dessa, entende? Inclusive, na ciência da religião, até se evita um pouco essa coisa de história das religiões, compêndio, dicionário, sabe? Até por conta dessas coisas aí que você citou, entende? Então, só que isso é uma coisa. Daí tem o outro lado, né? Vamos dizer assim, o oposto disso é que às vezes o cara pega assim, vai estudar, em vez de. Daí tudo bem, recortar, tem que recortar, né? Claro. Mas o cara pega assim. O conceito de Deus entre jovens de 14 e 25 anos na igreja do Paulinho de Freitas, em Minas Gerais. Pô, velho, assim, sabe? É um troço completamente desinteressante, né? Quer dizer, sim. Você precisa do recorte que você tem, é uma atitude intelectual. Do recorte que você tem, você precisa conseguir deduzir alguns princípios sobre como que a coisa funciona, né? Então, isso é básico. Então, por exemplo, quando eu estudei o Gerardo, tudo bem, o plano de fundo era estudar um poeta que usou uma linguagem do mito. Mas eu tento deduzir coisas a respeito da relação entre poesia e religião, entre mito e religião, claro. Senão não teria sentido, né? Mas muita gente não faz isso. A conclusão do cara é, então concluí que 10 adultos lá chamam de Deus isso, outros chamam de Deus aquilo, e é isso aí, né? Quer dizer, é um negócio completamente incipiente, assim, muito até primário, né? Por outro lado, existe um problema também, que é um problema de pesquisa, né, bicho? Que é assim. Você tem um cara que é o insider da religião, né? Então, por exemplo, quem pratica uma religião, ele é um insider, certo? Certo. Ele é um cara que ele tem acesso não só aos dados da doutrina, mas ele tem acesso à experiência religiosa em si. Então, o cara de uma igreja, claro, ele depende da igreja lá, o cara recebe o Espírito Santo, fala as línguas, vê um monte de coisa, vê o milagre, tudo, tá, tudo bem. Só que o insider tem um problema.
ele não é um bom explicador da sua própria religião, porque ele está normalmente inserido demais nessa religião. Sim. Né? Ele não consegue ter o mínimo de afastamento do seu olhar para poder, de fato, entender como é que essa religião funciona nos seus esquemas. Por outro lado, o outsider, que é o pesquisador que, né, vai lá na religião uma vez, observa, faz umas perguntas, entrevista e tal, lê uns livros e tudo, ele perde um dado fundamental da religião, que é a experiência religiosa, né? Que ele não tem. Quer dizer, então, ele não tem, então ele fica sem poder avaliar e sem poder saber algo sobre o núcleo da religião, que é a experiência religiosa. O núcleo da religião é a vivência da religião, é a prática da religião. Então, esse é um problema que os cientistas da religião têm buscado resolver ao longo do tempo, mas que não tem nenhum acordo ainda, né? Quer dizer, há tendências, né, pessoas que dizem assim, é o seguinte, se você é de uma religião X, melhor você não, se for pesquisar religião, não pesquise a sua. Né? Porque fatalmente primeiro, você não vai poder falar tudo que você quer, né, porque você vai ter uma série de impedimentos até doutrinários ali, sei lá, eclesiásticos, qualquer coisa do tipo. E, por outro lado, você provavelmente vai ter uma tendência a fazer uma apologia da sua religião em vez de estudar a religião, né? Sim. Você vai ter uma tendência a dizer, minha religião é que é boa, claro, porque, né, eu sigo, então como que algo que eu sigo, escolhi, não é o melhor. É o que todo mundo pensa, né? Claro, se você escolheu, né? Necessariamente você acha melhor. O critério é esse. Se você está seguindo aquela religião, então é claro que ela, para você, no seu ponto de vista, é a melhor religião e é a religião a ser seguida. Né? E, por outro lado, se o cara é ateu também, ele já pesquisa o fenômeno religioso com um certo... pressuposto de que é tudo besteira. Pressuposto de que são coisas da cabeça das pessoas, né? Quer dizer, então... É uma petição de princípio, né? Quer dizer, assim, uma coisa que o cara já... O ponto de largada dele já é aquele. Então tudo é muito complicado, né? Quer dizer... Porque não tem como ser totalmente isento, né? Nem isso, nem coisa nenhuma, assim. Não tem. Sim, você mostrou os três extremos, vamos dizer assim, na parada. É o cara que, por estar dentro da religião, tem a visão comprometida. O cara que só estuda e não está lá dentro, não sabe realmente como é, só sabe de fora. Sim. E o cara que vai resolver estudar também e que não acredita em nada, ele vai também, e sempre toma algum pressuposto que vai atrapalhar na hora das conclusões. Ele nunca vai ter uma conclusão matemática, 2 mais 2 igual a 4, entendeu? Sim, justamente. Esse é o problema, né? Então, como a disciplina de ciência da religião ela é uma disciplina moderna, né? Ela nasce ali mais ou menos em 1890, uma coisa assim. Então, ela já vem na esteira dos problemas que são esses problemas da modernidade, né? Quer dizer, todos esses problemas aí que são problemas que, de certa forma, foram problemas criados, né? Vamos dizer assim, a modernidade criou esses problemas e agora as pessoas estão tentando... tem que resolver problemas que não existiam antes, né? Quer dizer, então, assim, é uma coisa meio... A serpente que morde a própria cauda, né? Quer dizer, é um problema. Você gera um problema, daí tentando resolver aquele problema, às vezes você gera outros problemas que... Agora, claro que os cientistas da religião eles não se veem como pessoas que têm que resolver o problema da religião. Eles se veem como pessoas que analisam uma coisa ou outra, quando muito, né? Quando muito. No caso do Brasil, as pessoas não têm muito medo, né, de fazer assim, tirar conclusões sobre as coisas, né? As pessoas têm medo de pensar, né? O Brasil é um país em que as pessoas têm... isso. Na sua experiência, como um cara que está estudando isso e está no meio da galera que estuda isso, qual é o clima? Assim, a galera é mais daquele grupo de ateu que já toma como pressuposto de que tudo é mentira e vai estudar, ou o cara que quer defender a religião dele? Como é que é o perfil, mais ou menos, da galera que estuda a ciência da religião? Dividido, né? Dividido entre aquela galera ultra progressista, né? Então, que só quer os temas da moda, né?
Que são os temas que tem dinheiro circulando. Cara, curiosidade. Me fala um tema de monografia mais cabuloso que você já viu, assim, de ciência de religião, coisa do tipo. Cabuloso, em que sentido? Ruim, terrível, absurdo. Que merda é essa, entendeu? Sabe, tipo assim, igual a gente vê de vez em quando, assim, tipo, a análise das surubas gays, não sei o quê, de Salvador, tá? Já viu esse sistema de doutorado e mestrado que tem por aí? Tem alguma parada assim, cabeluda assim também na parte? Não, na ciência da religião não tem, né? Na ciência da religião ainda, em alguns aspectos, é uma área bem conservadora, em relação aos temas, assim, né? Você tem os estudos ali e tal, progressistas, o papel da mulher, né? Aquela coisa, gênero, sim. Tem, né? Teologia queer, essas coisas, isso aí tem bastante. Tem bastante, mas é uma área que é relativamente conservadora, porque no Brasil é uma área que esteve muito tempo ligada com a teologia, né? Então, os cursos de ciência da religião eram ligados aos cursos de departamentos de teologia, então tem muitos padres, né? Então, assim, a gente não vê essas coisas tão estranhas, né? Mas tem... Então, é metade, né? Tem o pessoal progressista que pega essa coisa de a teoria racial, tal, gênero, porque é o que está na moda, que todo mundo meio que vai estar fazendo, né? Sim. E também tem o pessoal que vai para... Daí tem muitas lideranças até religiosas que vão estudar os ciências da religião para justificar academicamente as suas próprias religiões, sistemas, etc., né? Então tem isso também, né? Muito raro você ver pesquisadores que são, em alguma medida, né? Em alguma medida, a gente, como você falou, a gente não pode ser, ninguém é isento, neutro, etc. Mas em alguma medida um pouco mais independentes, né? Que aceitam estudar as coisas de uma maneira mais assim, vamos ver o que tem aí mesmo, sabe como? Então, é uma coisa muito mais rara, mas isso deriva muito da preguiça que as pessoas têm de pensar, né, por si, e de pensar, às vezes, de uma forma mais profunda. Então, a gente vê, tem pessoas que estudam religião que as pessoas não conhecem o básico sobre religião nenhuma. Nem da própria. Muitas vezes nem da própria, né? Então, é complicado. Às vezes, a gente tem um pessoal... Na internet, todo mundo fala do que é, né? Então, às vezes, o pessoal... o cara até dá curso de religião, coisa do tipo, né? Mas o cara não sabe o básico. Sabe coisas básicas de rito, de doutrina, de simbolismo da religião, não sabe o básico. É muito complicado, porque o Brasil é um país, infelizmente, muito defasado, né, em termos de literatura sobre religião. Boa parte das obras mais importantes nunca chegou aqui no nosso país, né? Obras, por exemplo, de como você estuda uma religião. Pegue, por exemplo, vamos pegar um exemplo de autores que não são acadêmicos, mas são autores que, de uma forma importantes para ler ou para entender a religião no século XX. Os perennialistas, né? Quer dizer, você até... Pode falar, desculpa. Não. Agora tem um pessoal da editora nova aí que vai publicar o Guénon, né? Eu ia falar deles, né? Estrela da Manhã. Isso. Então... Mas você vê, que agora o Guénon entrou em domínio público, né? A obra do Guénon tem mais de 70 anos da morte dele, né? Sim. Então agora não tem direito autoral, mas você vê, Évola, o Chuon tem uma coisinha ou outra. O Chuon tem muitos livros, né? O Coomaraswamy também, que é um autor interessantíssimo. Você tem, eu acho, se não me falha a memória, tem um livro dele em português, que é O que é Civilização, que é uma coletânea de artigos. E ele tem textos interessantíssimos sobre arte, sobre alfabetização, sobre cultura, sobre o Da Vinci, uma série de coisas bem ricas, assim. O Titus Burckhardt escreveu também muita coisa. Eu acho que em português, até onde eu me recordo, tem um livro dele, Arte Sagrada no Oriente e Ocidente, também. O livro de alquimia dele, que é muito bom, nunca saiu aqui. Enquanto tudo isso já saiu em língua espanhola, na Argentina, principalmente, já saiu em língua espanhola em 3, 4, 5 edições. Então, quando você vai na Argentina, por exemplo, você entra numa livraria. Nessa livraria, só em Buenos Aires, você entra numa livraria assim, no centro da cidade, tem uma estante de perennialismo. Caraca, mano.
O problema é aqui mesmo, né? O pessoal só começa a fazer quando sai do domínio público, porque aí não precisa pagar de autoral. Sim, porque e mesmo assim, nem quando sai, né? Mesmo assim tem muita coisa que nunca saiu, né? Tem muita coisa que ficou só na expectativa também, né? E aí quando sai, né? E às vezes quando sai você tem que aguentar aquelas resenhas, né? De pessoas completamente ignorantes, né? Pessoal que não consegue juntar o Leco-Cré, né? E que tem espaço no jornal, né? Na academia o cara vai escrever uma resenha sobre o Guénon, é um negócio completamente sem pé nem cabeça, né? Uhum. Ou vai aqueles caras, né? Tipo o Benjamin Teitelbaum, escreveu um livro sobre o perigo do tradicionalismo. Aí escreve um monte de groselha, Ele falou assim, eu passei 5 meses estudando alguns tradicionalistas. Meu amigo, 5 meses, 15 meses, não sei, porque o meu amigo, 15 meses você não consegue nem ler, nem consegue nem ler em 15 meses, nem ler a obra inteira do Guénon, nem ler você consegue. Né? Quanto mais ser especialista, quanto mais poder falar alguma coisa que não pode, né? Quer dizer, igual aquele jornalista que fez um material detonando o Olavo, eu fiquei 3 meses no COF. Porra, mano. É brincadeira, não? Essas coisas, né? 15 meses que eu li Guénon. Pô, bicho, 15 meses. O Guénon é um autor difícil, né? Porque a obra dele é muito complexa, multifacetada, tem fases, quer dizer. E aí o cara vai e escreve um monte. Então, quando sai, daí você tem esse problema. Não sai nada, né? Daí, quando sai, pô, aí vê os caras falar um monte de abobrinha, e todo mundo compartilha, e todo mundo acha que já entendeu porque leu a resenha do idiota que... né? Cara, o Brasil não tem jeito, não, cara. Olha, isso aí você está falando a parada mais elevada. Mas aqui na parada básica do básico, por exemplo, você quer pesquisar no Brasil aqui sobre educação domiciliar, certo? Aí você, logo em seguida que você começa a pesquisar isso, começa a aparecer coisa para você sobre educação clássica, né? Porque educação clássica, trívio, quadrívio. Aí você se depara daqui a pouco, por causa daquela a questão lá do algoritmo, etc e tal, né? Você começou a pesquisar sobre esse negócio, educação clássica, trívio, aí aparece um perfil sugerido para você chamado Escola Trívio. Não sei se você esbarrou com isso no Instagram. Escola Trívio. Eu acho que já. Muito bom. Não sei se os ouvintes aí gostam dessas coisas todas. Eu geralmente marco como suspeito ou spam ou enganoso, produto enganoso. Excelente. Eu sempre marco. Você quer marcar isso aqui por quê? Não, porque isso aqui é enganoso ou fraude, né? Exatamente. Mas, mano, eu não sei se é exatamente esse o nome, Escola Trívio, mas eu acho que é. Graças que é. Cara, mano, o cara assim, tipo... Eu só comecei a ver as postagens dele. Simbolismo satânico, maçônico em Pinóquio. Pinóquio, gente? Aí as pessoas, não, é porque no desenho do Pinóquio da Disney, a cor do chapéu do Pinóquio tem uma bolinha em forma de alvo e, assim, cara, pelo amor de Deus. E um monte de gente, nossa, nunca tinha reparado, meu Deus! Sabe? Assim, porra, mano, mas não tem jeito, cara. Porque essa galera que vai ver esse tipo de perfil, eles estavam querendo algo melhor. Né? Eles procuravam algo melhor, porque assim, pô, meu filho na escola tá virando um idiota, quero procurar uma coisa melhor pro meu filho. Aí topa com isso, ele vai achar que isso é educação clássica, tá ligado? Que merda, certeza. Cara. Assim, não, vontade de socar um homem desse. Não, com certeza, ainda mais o coitado do Pinóquio, né, que o livro do Pinóquio é do Carlo Collodi, né, italiano. O livro é muito bom, inclusive. Assim, o desenho é porcaria mesmo, mas não por isso, né? É um desenho bestinha ali, mas para criança é legal, né? Não tem nada. Mas o livro é muito mais maneiro, muito mais maneiro. O Pinóquio é muito mais atentado do que aquele desenho ali. Exatamente. O Pinóquio Nossa, é bestinha mesmo. É cabuloso. Então, tem todas essas coisas. Mas, então, daí a gente pode estabelecer um terceiro fator que entra tanto na espiritualidade, né, do homem moderno, como na cultura, né, que é também a monetização de todos os assuntos, né, Sim, é verdade. todos os temas. Então, tudo tem que ter um gancho para você poder puxar uma palavra, né? Então, assim, são
são essas bombas semióticas, né? Quer dizer, como você falou. Veja só, eu, de certa forma, me considero uma pessoa até privilegiada em algum sentido, porque eu conheci, ou a minha geração, né, teve acesso à internet e às redes sociais de forma muito tardia, né? Quer dizer, eu já era pode crer, adulto, adolescente para adulto, quando comecei a usar computador, internet e tal. Né? A gente pegou a época que tinha que esperar domingo de tarde para usar, que era de graça. Isso, e você entrava ali num negocinho bobo, no site e tal, não tinha nada muito, né? Nem dá para ficar igual a gente fica hoje, que hoje não existe fora da internet, né? Tudo é internet, né? Tem fora, desliga, sair da internet, é um conceito que nem existe mais, né? Então, só que eu, no meu caso, então eu recebi na minha casa meus pais, minha mãe trabalhava na rádio, então ela levava discos, a gente ouvia discos de música instrumental brasileira, ouvia música erudita, né? Meu pai era professor de flauta, a gente tinha livros em casa, então meu pai, quando eu fiz 11 anos, me deu uma Ilíada de presente, em prosa, e tudo, então quando eu já tinha 16 para 17, já tinha lido Fausto, já tinha lido Cervantes, tinha lido tudo. Então, quando eu cheguei e começaram, né, com essas histórias eu fui vendo esse desenvolvimento do imaginário, educação do imaginário, eu já estava muito ressabiado com tudo, porque eu já tinha lido, conhecia, né? Então, para mim, nunca fez sentido. Mas, realmente, como você falou, é uma pena pelas pessoas, que às vezes a pessoa de boa fé, né? De boa fé, ela entra lá e fala, não, quero uma coisa diferente, né? Alta cultura, que legal, né? Valores. E aí cai, porque tem, claro que deve ter aí, eu não conheço muitos, mas deve ter desses produtores de conteúdos todos, né? Certamente ele deve ter 3 ou 4 que são sérios, que falam algumas coisas com fundamento, mas Sim. 90% ou mais é picaretagem pura, né? Quer dizer, um negócio... Tem vezes que você olha, assim, às vezes o cara analisando uma obra de arte, um livro, né? Você pensa assim, não, esse cara não pode ter lido esse livro, não é possível. Não é Foi possível. Outro livro, não é possível. Você vê que até no meio da esquerda teve uma discussão interessante esses dias, não sei se vocês acompanharam, que teve um cara, né, um escritor brasileiro desses contemporâneos, que o cara escreveu um guia de leitura para o Ulisses do James Joyce. E aí um outro... Você chegou a ver essa... Eu vi muito por alto, mas pode continuar. É muito interessante, que o cara... Aí ele falou assim, o guia do fulano de tal diz isso, a obra do James Joyce diz isso e isso. Quer dizer, o cara que escreveu o guia parece que não leu o livro. E ele escreveu o guia para um prefácio, uma editora grande, assim, uma edição cara e tudo, parece que era uma edição de luxo, alguma coisa assim. Então isso está cheio, né? Só que as pessoas normalmente não falam porque é ruim para os negócios, né? Quer dizer, você falar alguma coisa assim, você vai numa crítica, né, muito feroz, aí a pessoa já é ruim, né? Atrapalha os business da rapaziada, né? Então, assim, é tudo muito complicado, porque a gente tem, então, portanto, um quadro de customização e claro que daí a pessoa também, quando vai atrás dessas coisas, ela também, de certa forma, ela espiritualiza aquilo, né? Ela transforma aquilo numa busca, porque não é uma busca de ter mais cultura, isso é só uma forma de falar, né? No fundo, é uma busca de um sentido existencial, né? O que nós estamos fazendo aqui, o que eu tenho que ler, como que eu me oriento nessa situação toda aí do mundo, né? Que é um caos e tal, etc, né? Então tem essa coisa, tem toda uma desorientação psicológica, espiritual, que leva a uma desorientação cultural e que muitas vezes faz com que as pessoas também sejam assim, presas fáceis, né, de determinados discursos, de determinadas ideias, né? Sim. Mas é porque o pessoal realmente está desorientado. Esse que é o lance. Sim. Então, assim, então até quando o cara faz uma parada que não tem a intenção maldosa de enganar o cara que está desorientado, mas a pessoa que está desorientada sente que aquilo ali vai dar um sentido para ela, como você falou, ele espiritualiza, endeusa aquela situação ali, aquilo vira a religião dele quase. Sim, exatamente, né? Você vê que... Porque se você pegar... É engraçado que o pessoal fala tanto, né,
heresia e tal. Eu acompanho o pessoal assim, conheço uma turma dessa, né? Tudo heresia, todo mundo é herege e tal. Uhum. O tema do imaginário é um tema delicado, né? Quer dizer, porque eu estudei na minha dissertação, eu estudei um autor, né? Usei como base um autor que é o Jihan, né? Que escreveu um livro chamado As Estruturas Antropológicas do Imaginário. Uhum. Então eu estudei como que o imaginário funciona, as suas A tal da repetições. formação do imaginário mesmo, né? Isso, a formação do imaginário no sentido antropológico, né? Sim. Então, como que funciona as imagens, de onde vem, como que ele opera, quais são os grandes grupos de imagens, as imagens noturnas, as imagens diurnas, tá? Toda uma tipologia que é do imaginário. Então, uma alteração, né, digamos assim, no imaginário, ela pode causar muitos problemas para a pessoa, muitas vezes, né? Quer dizer, a pessoa pode ficar até um processo assim, digamos, meio hipnótico, né? Hipnótico. Não, tem que ler, isso pode, isso não pode, tem que fazer assim, assim. E aí é a transferência, muitas vezes, de uma moral puritanesca, né? Uma moral. É verdade. Né? Um código moral e o código moral vai para os livros que você lê, para as coisas que você pode acessar ou não, e para as pessoas com as quais você com quem você pode interagir, né? Quer dizer, é o famoso, né? Tipo, perguntar para o padre, será que eu posso ler isso aqui? Entendeu? Sim. Lá na postagem mesmo da Estrela da Manhã, sobre os livros do Guénon, alguém disse, mas o Guénon não era ocultista e o ocultismo não é proibido pelo catecismo da Igreja Católica? Eu falei, gente do céu. Eu até brinquei com o cara, falei assim, não vou falar brincadeira que eu falei, não, senão vai me identificar lá. Mas o pessoal tem, assim, caraca, mano, não, na moral, se você é adulto e você acha que ler um cara tipo, vai colocar em xeque a tua fé, sabe, então realmente, cara, melhor você não ler não. Fica na tua aí, claro. Porque tu não serve pra vida intelectual assim mesmo, entendeu? Sim. Assim, cara, se a tua cabeça é tão frágil assim, então realmente vai pra lá, sai pra lá. Sim, e é muito... Pode continuar depois. Não, pode falar. Então, pode ir. Que eu vou fazer uma pergunta que vai... nesse sentido, mas só dar mais assunto para você. Tá, não, tranquilo. Não, você vai comentar que no caso do Guénon é curioso, né? Porque o Guénon, ele foi um cara que no começo da vida dele, ele circulou muito nos meios conservadores católicos, né? A pessoa que ajudou ele a publicar o primeiro grande livro dele, que é o Estudo Geral das Doutrinas Hindus, foi o Jacques Maritain, né? E depois ele tinha, na revista dele lá, tinha o Charbonnet, né, que é o cara que escreveu um Bestiário de Cristo e tal. Então ele circulou muito tempo no meio católico conservador francês, né? Quer dizer, o Guénon fala num dos textos do Simbolismo Sagrado, ele fala assim: mas os católicos, ai de nós, né, daqueles do Sagrado Coração de Cristo. Isso, claro, foi antes dele ir para o Cairo, né, depois. Mas na época que ele estava na França, né, ele chegava a dizer, ai de nós, ele tratava, né, o pessoal católico como um grupo dele, né? Então um detalhe, né, da vida dele, da atuação dele, que pouca gente sabe. Então, eu acho muito engraçado, né, um católico também dizer que o cara não era ocultista. Se ele estudar a história da alquimia, ele vai ficar maluco, então, porque boa parte daqueles alquimistas eram freis, né, abades. Cara, eu vou ter que chamar outra vez aqui pra você falar assim, um episódio deu sobre René Guénon, outro episódio sobre alquimia, entendeu? Porque, cara, esses assuntos são muito bons, cara. Vão deixar os ouvintes tudo doidos. É verdade. Mas aqui, assim, para você que é especialista nesse assunto, assim, o que você acha? Primeiro, por que o Guénon é muito importante quando se trata de religião comparada?
E segundo, porque que ele é também temido demais por todo mundo que já leu e que fala sobre ele. Ele é sempre tido com muita reserva. Tipo, o Olavo mesmo sempre assim, sempre indicou ele, mas com algumas reservas. E eu, por exemplo, só conheço gente que estudou ele bastante. Nunca li nada dele, sabe? Uhum. Por que você acha que tem assim, por que você acha não? Por que tem tantas reservas quanto aos ensinamentos dele? E qual é o papel crucial dele assim na questão do estudo da religião comparada? Ok, legal. Essa pergunta é bem interessante. É o seguinte. Bom, primeiro, por que os livros do Guénon chamam tanta atenção sobre religião? Porque ele é um sujeito que conhecia muito as religiões de fato. Ele conhecia muito mesmo, ele tinha um domínio da linguagem religiosa, principalmente dos símbolos, né? Principalmente dos símbolos. O Guénon tem uma coisa interessante, ele raramente fala, por exemplo, ele não fala, eu não lembro, eu acho que na obra dele, eu li a obra inteira dele, eu acho que ele não fala de oração em nenhum momento, ele não cita, quer dizer, é uma coisa curiosa, né? Um cara que é um especialista em religião comparada e tal, ele não cita o problema ou a questão, né, da oração, ele não fala disso. Ele não fala disso em nenhum momento. Mas ele era um expositor muito inteligente dos símbolos religiosos, tinha um domínio que eu, francamente, não lembro de outro autor que tenha um domínio tão grande como ele, dos símbolos, de como os símbolos se interconectam, de como esses símbolos se parecem, dos temas simbólicos, e ele tinha uma mente muito matemática também, né? Ele tinha uma formação em matemática, escreveu um livro sobre matemática, né? Os princípios do cálculo infinitesimal. Então ele tinha uma mente muito matemática, assim, alguns até chamam ele do Descartes metafísico, né? Como se fosse assim, ele tinha uma mente muito, trabalha com blocos, com sistemas, né? Então ele surpreende por causa disso. E por que as pessoas têm tanto medo do René Guénon? Essa é uma boa pergunta, né? Porque quando você lê o René Guénon pela primeira vez, dá a impressão que ele tem a chave universal da interpretação das religiões. E ele trouxe para ele esse título, de certa forma? Não. Ele se via desse jeito? Assim? Não. O papel dele é uma controvérsia entre quem conhece a obra assim, dele mais profundamente. Porque ele é muito hesitante. Ele diz assim, eu não sou um mestre, eu sou um expositor da tradição. Né? Então, assim, a tradição é a tradição. Ela não depende de circunstâncias, mas ela é, sobretudo, segundo ele, ela é impessoal. Então, os detalhes da minha vida não interessam, o que eu sou não interessa, as minhas preferências são irrelevantes, o que importa é a doutrina. Então, eles colocavam... O Schwon que fala, aquela coisa de papa das religiões, era o Schwon que falava? Que eu te lembro desse termo, assim, associado ou a ele ou ao Schwon, não estou lembrando agora. De papa das religiões? De se ver como o papa de todas as religiões, entendeu? Isso me parece mais uma maledicência mesmo. Ele não pensava dessa forma. Ele se via, de certa maneira, como um continuador de uma linhagem muito extensa, né? de expositores dos princípios da tradição. Ele não se via como o auge, o cara que mais entendeu. Ele não tinha isso, ele não tinha esse tipo de... Dá para ver nas cartas dele, né? Eu li as cartas dele, cartas para o Júlio Zébola, para outros autores, o próprio Schwon. Ele não tem muito assim, a pessoa... A gente sabe alguns detalhes da vida pessoal dele, que o biógrafo deles, né, colocou lá e tal, algumas coisas que a gente sabe, mas ele mesmo, a obra dele não tem muito. Então esse é um aspecto complicado, e é um aspecto que leva as pessoas a considerarem, aí respondendo a pergunta, a obra dele perigosa, porque ele não diz assim, a troco de que ele está escrevendo aquilo ali. Sabe como? Porque se ele não é um acadêmico, vamos pensar,
Se você, quando você é um acadêmico, você tem a desculpa que você está na academia. O que você faz? Escrevi um livro sobre religião porque eu sou pesquisador, pô, né? Tá ligado. É a desculpa para o crime perfeito, né? Quer dizer, você pode escrever lá porque você é um pesquisador. Então, pô, pronto. Quando você é alguém da religião, você escreve um livro porque você pode estar falando de teologia, fazendo uma exposição doutrinária, você é um padre, você é tudo bem. Mas como um cara que não se diz representante direto de nenhuma religião, de nenhum centro esotérico, que se diz representante de uma tradição que é atemporal, que não está localizada em nenhuma região específica, mas que permeia toda a história humana, isso, de fato, é uma coisa que, ao mesmo tempo que nos atrai muito, é também uma coisa que gera uma certa desconfiança, né? Porque você pensa, mas será que esse cara é isso aí mesmo? Será que é a partir desse ponto de vista que ele fala? E ele diz uma coisa que é muito mais interessante, né? Ele diz o seguinte: mas os meus livros, né? O que eu estou falando aqui, os profanos não vão entender mesmo. Então, para eles não adianta. Melhor, né? Não tem problema eu falar isso aqui, porque o profano, se você disser para ele alguma coisa que é para os iniciados, né? Porque o Guénon trabalha muito com esse binômio exoterismo, né? E esoterismo com S, né? Então, essa parte externa é a parte interna do ensinamento. Então, no caso, os católicos que eu conheci, que tem uns que eu conheço, uns que falar a palavra perennialismo para os caras já é tipo assim, igual falar, sei lá, nazismo. Os caras odeiam. Por quê? Porque eles dizem assim, não, a salvação é para todos, então não pode ter esoterismo nenhum, não pode ter iniciação, isso aí é tudo besteira, e tal, isso é uma subversão, etc. Mas, bom, eu nem entro nesses mesmos porque não é problema meu, quer dizer, isso aí não tem nada a ver comigo. Eu estou falando para vocês o que é que o Guénon escreveu, né? Então, ele diz assim, quando você recebe uma iniciação regular, né? Aí tem um livro dele que é Considerações sobre a Iniciação, que ele fala sobre a regularidade iniciática. Quer dizer assim, certas ordens, certas religiões mantêm um fio, né, de transmissão que em algum momento está conectado com a tradição eterna. Outras não. Né? Outras não. E algumas, segundo eles, são francamente, não só não fazem parte da tradição, como são contra-tradicionais ou contra-iniciáticas. São subversões mesmo, né? Então, assim, quando você recebe uma iniciação numa tradição, você recebe uma iniciação virtual. Você não é ainda um iniciado. Para você ser um iniciado, de fato, você precisa internamente, né, realizar aquela iniciação virtual que você recebeu e transformar a iniciação virtual numa iniciação real. Porém, se você não recebe a iniciação virtual, você nunca vai ter acesso a determinados graus do mistério. E, segundo ele, essa é a doutrina esotérica com S das grandes religiões. Né? Certo? Então é por isso que o Guénon, por isso, entre outras coisas, que o Guénon é considerado um autor subversivo, né? Até, embora ele talvez nunca se tivesse pensado em si mesmo como um subversivo, mas ele é considerado por alguns como um autor subversivo, como um autor que traz determinados caminhos, digamos assim, que podem, segundo pessoas que são religiosas ou que seguem determinadas ortodoxias religiosas, podem desviar a pessoa da compreensão mais legítima da religião. Então, para alguns, ele é realmente alguém que não só não leva a pessoa para a religião, mas tira, né? Certo? Não sei se respondi a pergunta do Tião aí, mas... Não, certo. Muito bom. Respondeu. Então é isso aí. Perfeito. Mas então, ele rapidinho, na questão dele ser muito importante para a pessoa que está querendo entrar pelo caminho da religião comparada, ele dá ele como se fosse um mapa da espinha dorsal da religião em si. É isso que ele
ele traz. Mas, pois é isso, só que a religião, no sentido que ele entende, a espinha dorsal da religião é a sua doutrina esotérica. Entendi. Porque ele diz assim, existe a parte externa e tal, a doutrina da salvação, etc, mas as religiões, todas elas têm um véu, né, que você precisa atravessar para poder conhecer, né, os graus mais elevados do mistério daquela religião. E ele diz que, em alguma medida, as religiões tradicionais, elas conseguem, elas têm princípios comuns e conseguem dialogar, né, dentro, quando você transpassa esse véu. É por isso que, para ele, um iniciado no Islã e um iniciado cristão podem conversar de maneira não conflituosa. Entendi. Entende? Porque eles passaram aquele campo dos dogmas, da emoção, etc., e estão no campo da doutrina. Certo. E para ele, o que seria o iniciado cristão? Daí esse é um problemaço. É um problemaço, né? Porque tem um texto dele sobre o esoterismo cristão e tal. Mas ele fala o seguinte, que certas ordens, né? Ordens, por exemplo, preservavam alguma coisa esotérica. Ele teve uma... Seriam tipo as ordens monásticas, né? Ordens monásticas, né? Alguns ramos do hermetismo cristão também, entende? Que seriam os ramos esotéricos da religião cristã. Ele entrou num debate muito grande com o Chuon, né? Porque o Chuon dizia que o batismo era uma iniciação. E o Guénon dizia que não. O Guénon dizia que o batismo não é uma iniciação, que o batismo é um rito público, que não tem nenhuma preparação prévia. Ele diz, então não pode ser uma iniciação isso aí, porque não atende às condições, né, necessárias para que seja uma iniciação de fato, que é o quê? Uma preparação, o sujeito ter uma certa estatura espiritual, uma certa preparação mental, né? Nesse sentido, o ingresso numa ordem monástica, assim, de fato, depois que você passa o tempo de noviço e faz os votos, poderia ser considerado, né? Sim, justamente, né? O Évola tem um texto sobre a ordem dos carmelitas. Não sei se já leram esse texto, é um texto sobre a ordem dos carmelitas, que é muito interessante, que ele fala justamente disso, né? Ele fala de como a disciplina do silêncio dos carmelitas é uma disciplina tradicional, assim, de como todo o sistema de funcionamento da ordem dos carmelitas é um sistema de funcionamento das ordens monásticas tradicionais, e assim por diante. É um texto muito, muito interessante, né? Mas, claro, se você imaginar isso, para a maioria das pessoas, é uma fala, para a maioria dos católicos, por exemplo, é uma fala muito estranha essa, né? Mas o Guénon, ele não via problema que as pessoas achassem estranho e repudiassem. Para ele era isso aí mesmo, porque, como eu disse, os não iniciados nunca iam entender mesmo, então, sem problema, entende? Sabe como é? Sim. Ele não está falando para esses caras, é o que ele diz, né? Ele não está falando para esses caras, está falando para quem pode ouvir. Sim. Perfeito. Mais uma pergunta aí, Tião, Mordecai? Não. Rapaz, papo muito interessante, mas antes da gente chegar aqui para o fim, né? Fala um pouco de outra faceta de Alexo Del Mosto, que é a faceta, né? Como é que eu vou dizer? Ídolos, né? De voz brasileira. Tô brincando. A sua parte musical, porque você também é um músico, tem uma banda aí bacana, já participou de eventos e, né, em breve vai dominar o mercado fonográfico brasileiro, não é isso? Quem dera, né? O mercado fonográfico acabou, né, bicho? O mercado fonográfico acabou, né? O Spotify hoje é uma máfia fonográfica que as indústrias sempre sonharam em montar e nunca conseguiram, né? Pode crer. Você coloca o disco lá, o disco está lá, aí você depende do algoritmo, você tem que fazer um monte de micagem no lançamento para poder o algoritmo
colocar você para ter alguma relevância, só que mesmo que você tenha, cara, mesmo que você estoure milhares e milhares de plays e tal, é uma mixaria, assim, um negócio... Vender CD, para você ter uma ideia, vender CD era mais rentável. Isso que eu ia falar, e sem botar a mão na massa para fazer CD e disco, né? Sim, os caras não fazem nada, bota a plataforma lá, você faz tudo, paga a gravação, paga músico, paga estúdio, paga capa, né? Então, e paga eles para botar lá. Exatamente. Então, mas assim, eu comecei a banda minha, a Mitaba, né, que é uma banda de pop rock, música autoral. A gente começou a tocar em 2008 em Curitiba, né? Na época, a gente começou a tocava mantra, né? Eu era meio bicho grilo na época, assim. Ainda sou, né? Mas eu era mais. Então tocava mantra, tocava umas músicas xamânicas, assim, tambor, didgeridoo, né? Não sei se vocês estão ligados no didgeridoo, que é aquele instrumento australiano de sopro, né? Que é um... Ah, tô ligado. Que vai... né? Rapaz, tem um vídeo aqui de 2013 na TV Transamérica, banda Mitaba. É vocês? Eu não tava nessa aí, mas essa banda aí. Ele até fala aí que eu não tô. Eu tava viajando pro México nesse dia aí. Ah, tá. Não, eu queria ver um teu. Não. Vocês têm canal no YouTube? Tem um canalzinho muito fuleiro lá, mas assim, a gente vai lançar um disco novo esse ano, já tá pronto, era para ter sido lançado no ano passado, depois de 10 anos sem gravar, né? Mas a gente aí depois a gente largou um pouco a questão de xamanismo e mantra, e a gente começou a fazer umas músicas, né? Fazer umas músicas próprias, uma música, outra e tal. E quando viu, a gente já estava com um repertório grande, 30, 40 músicas, e aí nós gravamos um disco, que a princípio eram para ser 10 músicas, depois gravamos 14, e tocamos em festivais, boa parte do Brasil, em Curitiba a gente tocou uns shows bem grandes, a gente abriu para a banda aquele ator Alexandre Nero, não sei se vocês conhecem aquele ator da Globo. De cabeça eu tô lembrando, não. É um cara que recentemente ele fez uma novela, ficou até famoso. Que ele sei. O Imperador, sabe? Tô ligado, sei. O Comendador, não sei se é Comendador. Isso aí mesmo. É um bigodudo. Sim. É isso mesmo. Ele tem uma banda, ele tinha, né? Não sei se tem mais, uma banda de músicos dos anos 80, né? Que chama Denorex 80 e tal. A gente abriu para esses caras uma vez. E depois fomos tocando, e aí chegou uma altura que eu mudei de cidade, a banda ficou meio parada. Daí eu peguei, como a maioria das letras da banda aí, eu mesmo tinha, né, escrito e tal. Aí, no ano retrasado, eu comecei a reunir umas 6 canções e gravei o disco, né, solo, que é o Atanário, né, que tem uma capa, essa foto aí que você colocou. Eu tirei pro disco, né? Então são 6 músicas, estão no Spotify aí, quem quiser caçar, Atanário. E agora estou gravando esse disco com a banda. No passado eu fui a Curitiba algumas vezes para gravar a voz, os instrumentos e tal, né? E vamos soltar a qualquer momento aí. Maravilha. Quando soltar, só falar com a gente aí que a gente faz a propagandinha aí. Maravilha, boa. É isso aí. Mas é isso aí. Eu acho assim, é um mercado, acho que mais ingrato até do que a literatura, né? Que pelo menos a literatura, quem faz literatura no Brasil, de modo geral, já sabe que não vai dar em nada, né? Mas é isso mesmo. A música, a gente tem esperança, né? Não, música maneira. Não, claro, eu comecei a banda jovem, tinha 21 para 22 anos. Então, claro que, a gente fala, não, naquela época ainda é assim, né? Nós estamos tocando aqui num barzinho, vai vir o cara e vai, né? Porque na época rolava isso, né? Tinha uma coisa ainda tinha uma coisa meio assim, né? De ser descoberto e tal, e o cara ia botar você na ação livre, né?
A gente brincava, assim, a gente terminava de sair e falava milhões, milhões. Pode crer. Mas, cara, com livro também, porque eu tô escrevendo meu livrinho aqui quietinho e eu vou publicar na Amazon, mas, assim, claro que eu tenho a esperança de que alguém diga, nossa, esse cara precisa ser publicado, entendeu? Aí eu fico rico. Sempre tem essa esperança lá dentro. A esperança aí, falando de novo. Mas pô. A gente sempre tem essa esperança. É por isso que a gente faz, pô. Eu, quando publiquei eu publiquei um livro também, né? Uma peça de teatro. Acho que agora está até esgotado, porque a editora. A editora faliu, não sei se por minha causa. Era uma editora com aspas conservadora, né? Do Rodrigo Simonsen, que era o editor. Eu acho que o Kataguiri publicou nessa editora, o Rodrigo Constantino. Isso aí já tem uns anos que aconteceu. Então, só que daí eu fiz um crowdfunding, né? E daí eu publiquei, eu acho que foram 170 cópias, mas daí isso vendi tudo rápido, assim. Até umas. Acho que qualquer pessoa que é razoavelmente lida, assim, que tem um Twitter, um Substack, qualquer coisa assim, né? Você consegue vender uns 200 livrinhos ali tranquilo. Tô ligado. Mais do que isso também já é vaidade, né? Até 200 livros tá bom. Precisa... Pô, o negócio do cara quer arrebentar de vender livro. Pra quê, velho? Melhor. O Guénon diz isso aí, né? É o reino da quantidade e os sinais do tempo. Não importa a quantidade, importa a qualidade. Você pode ter programa, às vezes, você vai num lugar, tem 10, 15 ouvintes, bons ouvintes, né? Pessoas que leem o teu texto, são boas, pessoas que educadas, pessoas que, né? É melhor do que ter um público igual você vê esse pessoal que escreve na Folha, né? Pô, os caras têm milhões de leitores, mas, porra, Sim. Triste demais, né? E até do nosso lado também, né? Não querendo falar mal do professor, é óbvio, mas, pô, a quantidade de topeira e de gente mal preparada mesmo, que ouve, que leu, ouviu o Olavo e achou que entendeu e agora tá... Pô, não tá no gibi, né? Sim. E o pessoal... É engraçado que o pessoal conservador aí, de modo geral, mais lido, nossa senhora, porque aí é o preço, né? Daí, se você quiser ser lido, você tem que ser simprão ali, falar um monte de abobrinha, né? Você vira... É igual o Pondé. O Pondé, não sei se você sabe, o Pondé é da ciência da religião, né? Ah, é? Ele era um... Verdade, pode crer, verdade, sim. O Pondé era um bambambam da ciência da religião aí. Ele tem um livro sobre o Dostoiévski, que é bem legal. E ele era assim, ele era um cara que participava de banca, ciência da religião e tudo. Aí ele falou, pô, isso aqui não dá dinheiro, né, cara? E de fato não dá, então... Porra, o negócio é fumar charuto, cara. Fumar charuto. Eu fumo esse aqui, o número 4. Pode crer. Os machos, né, e as fêmeas, você tem que ser, né, muito, como é que é, alfa para a espiritualidade conservadora, né? Aí, claro, hoje em dia você vê foto dele nos iatão, né, tomando os Brunello de Montaltino, vinho de 400 conta, né? Não julgo, né? Eu também quero achar alguém para sustentar meus vícios em algum momento aí, mas vai estar difícil por enquanto. Por exemplo, eu sei que esse negócio de trade leva a pessoa direto para o inferno, mas eu quero que o Tião vire trade para ele me bancar. Eu deixo escrever o livro sem me preocupar com venda. Sim, justamente. E olha, mas fala. Não, eu ia falar besteira. Deixa quieto. Mas é isso aí. Mas, cara, isso aí que você falou, eu tava pensando já há algum tempo, assim, essa parada. Tipo, eu até escrevi isso, e até isso, a gente falou disso na época, quando o Rafael Falcão veio aqui. Que, por exemplo, uma das coisas que... um dos preços a se pagar se você quer ser um cara, assim, da quantidade, é realmente você se contentar com, não só com o que é simples, mas você se contentar em ser repetitivo pro resto da sua vida, entendeu? Porque, tipo assim, lá no início, vamos voltar alguns anos atrás, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, eu tava naquela vibe de,
olha que absurdo que, sei lá, político tal fez, olha que absurdo que o juiz tal fez. Só que depois de um tempo você vai meio que tomando tanta lambada que você pensa, é isso mesmo, pô, é claro que ele vai fazer isso. E, só que esse tipo de atitude mais indiferente não rende. Não rende. Entendeu? Tipo assim, o pessoal não vai dar like, compartilhar, por você ser indiferente. Não, fulano foi claro, pô, ele sempre faz isso. Entendeu? Sim. Agora, você vê gente que há 3, 4 anos atrás era nessa parada de, que absurdo! Sabe, faz vídeo que dá 1 milhão de visualização no YouTube. Por quê? Porque o cara tá 5, 6, 7, 20 anos do mesmo jeito. E ninguém fica desse jeito 20 anos, cara. É claro que o cara já tá também desacreditado. Só que ele tem que fingir que ele não tá. Fingir choque o tempo inteiro. Porque isso vende. Entendeu? Claro. Isso dá curtida e etc. Sim. Aí o maluco desse escreve um livrinho qualquer, pronto, vira best-seller. Sim, é tudo emocional, né? Tudo são... a sociedade hoje, os gatilhos são todos emocionais, né? Quer dizer, você tem que se emocionar, ficar com raiva, ficar chorar, se descabelar, né? Às vezes você tem uma atitude mais assim, tá bom ter isso aí, vamos pensar um pouco mais, sei lá, né? Já isso já é considerado como uma forma de indiferença, né? O cara não liga para os nossos problemas, ele não é um de nós, no fim. É tudo meio assim, todo mundo é meio punk, né, bicho? Assim, todo mundo quer. O cara se ele pensa 1 centímetro para lá, não é mais um de nós, né? Tem que ser banido. Isso é bem difícil, né? É bem difícil essa atitude punk, assim, é meio uma coisa meio que vai destruindo, né, os movimentos, assim, as coisas que os movimentos constroem, muitas vezes legítimas, né? Quando eles começam, às vezes os movimentos começam, né, culturais, né, legitimamente, começam com uma coisa na cabeça importante, né? Pô, precisamos falar disso, precisamos conversar sobre isso, discutir tal assunto, modificar tais e tais coisas e tal. Mas com o tempo vai se tornando os grupos vão se tornando corrosivos, né? Quer dizer, o pessoal vai... Tem gente que hoje milita por certas coisas que nem sabe nem o que... Sim, o cara não faz ideia, né? Se ele tá ali falando, sei lá, o que seja, o Lula, o presidente, o cara tá ali, assim, é uma coisa robótica, né? Uma coisa completamente robótica. Botar o cara e um boneco de posto ali é a mesma coisa. Não tem nem um raciocínio naquilo ali, é uma coisa completamente animalesca, né? Uma coisa completamente animalesca. Como se ele apertasse vários botões de jargões diferentes e a coisa vai saindo em bloco, né? Que quase não tem linguagem humana mais, é só assim. Sim. Assunto tal, ele aperta o botão, já sai tudo prontinho. É a memificação, né? Além da customização, que a gente falou bastante aí, é a memificação, né? E a hashtagização do pensamento, né? Verdade mesmo, verdade. É isso aí. Mas, gente, muito bom papo, mas temos que partir aqui porque o horário está avançando. E quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Alex, cara. Muito bom papo mesmo. Vamos ver se a gente consegue marcar um próximo aí para mais para frente, mas... enfim, esses assuntos são assuntos que realmente a gente gosta de falar, porque, enfim, são coisas que realmente importam, né? Mas, você, Tião Mornegar, tem alguma pergunta final, palavra final aí? Não, é só para dizer que foi muito legal mesmo. É muito bom conversar quando o cara... dá para sentir que o cara pensa igual a gente, o cara... que não tá 1 centímetro nem pro lado nem pro outro. Exato. Mas vamos marcar mais vezes, cara, sério. Beleza. Não, o cara pode estar metros para lá ou metros para cá, não sendo um cuzão, tudo bem. Mas isso é sempre mais importante, né? Isso é sempre mais importante. Claro, é exatamente isso, cara. É isso aí. Mas é isso aí, minha gente. Um abraço para todo mundo. Alex, palavras finais aí para a galera? Beleza. Agradecer a vocês aí o convite, papo bacana, o formato também bem legal, bem descontraído. E eu falei de alguns assuntos assim, né? Mais densos aí, sim, acadêmicos e tal. Nem sei se era esse muito o propósito e a linguagem aqui, mas as coisas foram surgindo dessa maneira, então acho que
acho que deu para a gente desembolar aí algumas... para a pessoa que está ouvindo muitas vezes não ouviu falar de alguns autores, de alguns temas também, né? O cara vai atrás também É isso aí. De ler e pegar algumas coisas diferentes. Acho que isso é importante, né? Ter boas referências, né? E educar não o imaginário, muito mais a atenção, né? Do que o imaginário, eu penso que é importante. Cultura é formação de atenção, né? Sobretudo. Boa. Porque a ideia nossa é essa, tipo assim, a gente não quer fazer eu não curto muito um podcast que seja assim 100% temático, entendeu? Mas também que não seja também conversa jogada pro alto e que é só entretenimento, você não aprende nada, você não tem, tá bom, foi legalzinho, entendeu? A ideia é a gente sempre deixar aqui uma parada que, como você falou, vai fazer o cara se alguém que tiver algum interesse nesse assunto, vai despertar um interesse. Caraca, vou procurar esses autores que foi falado, vou procurar esse livro. Enfim, a ideia é essa mesmo. E maravilha. Como é que o que o Olavo falou? O que a gente faz aqui o Borghetti. O Aristóteles. A nosso objetivo é ser lema. É o nosso lema esse aqui. Aristóteles no programa da Borghetti. Cogito ergo sum. Pois é, a gente traz os caras mais inteligentes que eu já conheci para compensar, pra gente conversar. Pra confundir, igual eu aqui. Esses não estavam no início. Ele foi falar do autor que ele fez o tese de mestrado, era Gerardo Melo Mourão. Eu entendi General Melo. Eu falei, cara, mas o que o General Mourão tem a ver com religião comparativa? Mas essa é a ideia, a gente paga mica aqui na... Tem a música do... Vocês já ouviram a paródia do... Eu lembro só do General Mourão, eu lembrei da paródia do Paulo Cogos, né? Que ele fez uma paródia daquele funk do Bolsonaro. Aí ele tem uma parte que ele fala... General Mourão é um maçom que nos aterra. Podia mandar um abraço do Paulo Cogos. Procure na testa dele. Mordecai, procura essa música e põe como música final agora, no finalzinho. Sim, exatamente. Eu não lembro, tinha uma época que eu ouvi isso aí em looping, que eu achava genial, assim, era um negócio tão esquizofrênico que era até engraçado. Que era assim, eu acho que a paródia dele era assim, porque a música daquele MC Reaça, até morreu esse cara, né, que era assim, ele... pular de Bolsonaro, pular de paraquedas, né? Casou com a Cinderela, é um negócio horrível, né? Mas até porque hoje a gente sabe que a Michelle tá mais para aquela Cinderela daquela paródia do menino lá do Nordeste, tá ligado? Cinderela do Telaclés, né? Do Hermes e Renato. Aí o Cogos, assim, se eu não me engano, eu lembro um pouco da letra assim. Ele chegou morno, já tá esquerdando. Ele chegou morno, já tá esquerdando para privatizar. Só tá protelando um golpe contra o coiso, eu já tô aqui tramando. Meu Deus, eu amo esse menino, gente, na moral. Cara, um dia a gente tem que trazer o Cogos aqui, gente. Sim, cara. É um personagem fundamental aí. Isso, é muito bom ele, cara. É muito bom, muito bom. Ele vai passar muito mal, mas a gente tem que trazer. Pois é. Mas, cara, obrigado novamente. E é isso aí, minha gente. A gente se vê, então, na semana que vem. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Até. Tchau.